PT em maior número, claro, mas a gente sempre via aí PSOL, PCO, dentro dessas manifestações. Lideranças identificadas, como eu falei aqui, se sai todo mundo aqui para uma manifestação ali na frente, se chegar alguém e perguntar, olha, com quem eu falo sobre essa manifestação? Provavelmente, não estou falando que todos vão responder da mesma forma, mas pelo menos se perguntarem para mim, eu vou falar, procure o Miguel, procure o Oswaldo, porque em tese é o presidente e é a referência que nós temos da entidade aqui. Então isso é importante, você ter referências, lideranças identificadas. E aí, uma pauta definida. Nós, o movimento sindical, vocês, tem pautas definidas históricas. É redução de jornada, é a defesa da previdência social, como o Luiz Romero estava falando aqui. Então nós temos pautas definidas. Então, esse problema dessas manifestações, para mim, estão focadas justamente nesses pequenos detalhes que a gente observa. E aí, uma manifestação, como eu vou repetir, a CEFLA produziu na sociedade uma onda, eu diria uma onda conservadora, e que elegeu um congresso que nós vamos ver mais adiante. Um congresso extremamente conservador, que não representa necessariamente os anseios da nossa sociedade. Uma sociedade que tem uma série de carências. Essa sociedade não é representada no Congresso Nacional. O Congresso que nós temos hoje, fruto, e aí eu não estou culpando quem foi ou quem organizou, ou quem deixou de organizar a manifestação pró-impeachment ou pró-trabalhador, não é essa a relação. Mas é que isso induziu a sociedade, de certa forma, ao cometimento de um erro, que foi eleger um Congresso que não tem vínculo com organizações sociais. O Congresso que nós elegemos, infelizmente, ele é um Congresso onde o parlamentar está visando o interesse próprio. Ele não está ali visando o interesse coletivo do qual ele foi eleito para representar, ele está aí visando o interesse próprio. Isso é um fato. Se a gente observar o Congresso Nacional atual, a gente observa isso, com raríssimas exceções. E aí, isso é fruto do quê? De uma onda conservadora que a sociedade produziu a partir de uma manifestação sem uma coordenação política efetiva. Tem que ter partido, pode ser de direita, pode ser de esquerda, tem que ter organização social, pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas tem que ter. São esses atores que dão a linha de atuação para as reivindicações que nós temos, para as carências que a sociedade tem. Como é que nós vamos construir políticas públicas? A partir de uma manifestação que começa sem mim. Eu não consigo, eu tento ser, como é que se diz, mais simples desse processo para não tentar contaminar isso, mas como é que nós vamos conduzir uma manifestação onde você não tem lideranças, que essas lideranças chamam a manifestação através de um Facebook, de um WhatsApp? Vou dar um exemplo disso, tá? do quão precário isso acontece. Uma das manifestações, a minha irmã foi. Minha irmã é uma estudante de história, eu considero, dentro de um relacionamento da idade dela, uma avançada do ponto de vista político e tal, estudando na UNB em Brasília, e foi com um grupo para a manifestação. Aí, essa foi a maior manifestação que teve em Brasília, tinha cerca de 30 mil, 35 mil pessoas. E aí o Renan e o antigo André Vargas, antigo não, né? O atual André Vargas, que está preso, à época era presidente, o Henrique Eduardo Alves estava em viagem, e o André Vargas estava assumindo a presidência da Câmara, que era o primeiro vice. O Renan Calheiros e o André Vargas foram receber os manifestantes. E aí pediram para, olha, tragam os coordenadores da manifestação, por favor. E aí isso é um fato, não é uma historinha é um fato, isso aconteceu. E aí foram dois rapazes, dois estudantes de direito. E aí entraram, o Renan perguntou, olha, nós queremos contribuir com as pautas do movimento de vocês. Vocês representam quem? Aí o primeiro falou, eu represento um dos milhares de subgrupos que tem nessa manifestação. Ou seja, quem ele representa? Ninguém. Representa ele. Aí o outro, e você? Eu represento um dos milhares de subgrupos que tem nessa manifestação. Ou seja, a falta de organização. É o exemplo que eu dei. Se a gente sai em manifestação agora, ali fora, se vem alguém procurar, a gente sabe para quem vai designar a tarefa de resolver os nossos problemas. Então, é por isso que essas manifestações, de certa forma, geraram um processo um pouco conservador dentro de uma atividade política que é hoje o Congresso Nacional. Aí aqui, algumas das conquistas do movimento sindical que eu falei, que passam pelas marchas
passam pelas marchas da classe trabalhadora. A primeira conquista vem com a eleição do presidente Lula, porque ele foi, ao mesmo tempo que teria que dar o recado para o mercado, ele teria que também dar um recado para o movimento social, para os trabalhadores. Foi a retirada do projeto de negociado sobre o legislado enviado pelo Fernando Henrique. E aí ele anuncia a retirada, quem anunciou na verdade foi o Jacques Wagner, que era o ministro do Trabalho. Assim que assumiu, anuncia que o governo ia retirar o projeto de negociado sobre o legislado, que era uma reivindicação do movimento sindical da época do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique era presidente. Aí você vem, o que resultou a questão do aumento do salário mínimo? Se não foi um movimento sindical organizado através das marchas, como a gente comentou, dos principais movimentos, o que? As marchas da classe trabalhadora, e como o Oswaldo comentou ali, entre 80 e 100 mil, chegando a um número de 80 e 100 mil a Brasília. E aí você pega 80, 100 mil trabalhadores pedindo para que tenha uma política de valorização do salário mínimo que acompanhe o poder de compra do trabalhador, enfim, e as suas demandas. Aí isso sensibiliza um governo que pode tomar essa atitude. Porque se ele não tivesse respaldo, dificilmente ele vai tomar, porque lá dentro, com certeza, ele é tomado mais pelo capital do que pelo próprio trabalho, dentro, quando eu falo dentro das instâncias de poder executivo, legislativo, o próprio poder judiciário. Então a gente tem essa dimensão dentro da nossa característica de movimento sindical, da característica do movimento sindical, de poder fazer esse tipo de atuação e sensibilizar quem está no poder. Isso é importante. A atualização da tabela de imposto de renda, o veto à emenda 3, que era a pejotização, que alguém comentou aqui da cultura sobre a pejotização. A pejotização já está quase que inserida nesse processo de terceirização, que é um dos temas que a gente tem que discutir e prestar atenção na regulamentação que pode vir da terceirização, que está embutida isso dentro. Então a gente tem que prestar atenção. Tentaram com a emenda 3, que era um projeto que criava a super receita, e botaram junto, foi a emenda, vocês não devem se lembrar, claro, foi a emenda do ex-senador Ney Suassuna, coordenada pela Globo, que botou uma emenda dentro de um projeto que não tinha nada a ver, que era criando a super receita, que era a receita fazenda, previdenciária, enfim, e aí ele criava aquele grupo que era a chamada super receita, e ele botou essa emenda que era a pejotização. Ou seja, o que é a pejotização? Você não precisa mais contratar o trabalhador, você vai contratar uma nota fiscal, como falaram aqui, para prestar o serviço. É efetivamente isso. E aí teve que depender do quê? Do veto. E por incrível que pareça, a pressão do movimento sindical que fez com que fosse vetado, numa relação difícil entre capital e trabalho. Porque imagina, uma emenda coordenada pela Globo, onde o senador consegue aprovar ela, o movimento sindical, de certa forma, eu, enfim, passamos despercebido disso. Quando fomos observar, já estava em estágio avançado, pedimos o veto, houve manifestações e tudo pelo veto da emenda 3, então uma conquista, o veto. Ampliação de 4 para 6 meses da licença maternidade, então isso também foi uma conquista do movimento sindical. Legalização das centrais, promulgação da Convenção 5.1, que foi enviada à pressão do movimento sindical, em especial dos servidores públicos, mas se a gente observar a pauta das marchas da classe trabalhadora, ela tinha pauta para a iniciativa privada, tinha pauta para os servidores públicos, para os trabalhadores rurais e para os trabalhadores urbanos. Então ela tinha uma pauta ampla que atendia todos os setores. Então uma das coisas foi a Convenção 5.1 enviada e aprovada. Falta o quê? A regulamentação da 151, que há uma divergência muito grande dentro do próprio governo e dentro de algumas organizações dos servidores públicos com relação à regulamentação. Então, há de se buscar essa divergência para regulamentar, mas foi encaminhada e foi promulgada. Estabelecimento de piso salarial dos professores, por menor que possa ser, por mais dificultoso que seja a aplicação desse piso, mas isso, de certa forma, não para quem leciona em capitais, porque já tem, óbvio, ganha normalmente mais que o piso, mas para quem está no interior, e eu tive junto da pesquisa da assessora que promoveu, que atuou, assessorou, na verdade, a comissão especial que tratava do piso, e aí mostrava os reflexos disso, não nas capitais, porque as capitais, com a ideia que se tinha de piso, as capitais os professores já ganhavam mais, mas o impacto disso que teria mais para o interior, para os municípios, do próprio processo econômico dos municípios, e o ganho, de certa forma, social para o próprio município em relação ao professor ganhar um piso efetivamente.
Então, por todas as dificuldades, a gente sabe que há divergências dentro desse processo, mas isso, de certa forma, também foi uma atuação do movimento sindical que saiu lá na frente vitoriosa. E a adoção do Vale Cultura para o trabalhador de baixa renda. Alguém pode imaginar um trabalhador poder ir para o cinema hoje? Um trabalhador que ganha salário mínimo, ele vai para o cinema? Esses dias eu fui para o cinema com a minha filha, eu gastei R$100. Não é exagero, eu gastei R$100. 3 ingressos, porque minha esposa e minha filha. Uma pipoca, um refrigerante, R$100. Qual é o trabalhador que tem condição de fazer isso? Ou seja, eu sou um privilegiado, claro. Agora o trabalhador, efetivamente, ele não tem. Se não criar políticas públicas para que ele possa minimamente ter um acesso a isso, a comprar um livro, a ir a um cinema, a ir a uma peça de teatro, assistir um show, ele não vai ter essa participação. Então isso eu acho que é importante essa questão. E aqui eu queria fazer uma relação, tenho que adiantar aqui. Aqui eu queria fazer uma relação política das entidades, das centrais, dentro desse processo, para ver a importância disso, ou seja, a importância do movimento sindical dentro da democracia, diante da sua interferência direta nos poderes, a partir do quê? Da sua atuação política nas próprias legendas. Se a gente observar aqui, então, a influência partidária, a influência do Congresso e a relação com o governo hoje. Então você tem a CUT, tem uma central ligada ao PT, de esquerda, tem uma influência alta no Congresso Nacional, por quê? Porque elege uma bancada, a CUT elege bancada efetivamente, tem vários ex-presidentes ou presidentes regionais, enfim, ex-diretores da central, que hoje são parlamentares, vários nomes, e aí então tem uma influência alta no Congresso, agora diminui a sua interferência no governo, no Poder Executivo, diminui sua interferência, mas ela não pode deixar de ser ouvida. Tanto é que setores do governo hoje querem fazer com que a CUT possa participar das reuniões. Óbvio que a CUT, no primeiro momento, provavelmente não vá, porque é uma posição, mas a importância dessa central, que o próprio governo acha relevante a participação dela. Enfim. E aqui, só lembrando, não está na ordem hoje do Ministério do Trabalho, a ordem aqui é aleatória, não está na ordem. A CUT, já falei, a Força Sindical tem o Solidariedade, ligado à Solidariedade, é uma central mais de centro-esquerda. O Solidariedade, o PDT Solidariedade é o partido do Paulinho, todo mundo sabe, e o PDT que também tem uma participação na Força. A influência no Congresso é alta, porque também, além do Paulinho, você tem outros atores do Solidariedade que atuam no Congresso Nacional e podem agir, não necessariamente agem, podem agir em nome da Força, mas há de se observar isso, porque, por exemplo, o Solidariedade tem um número muito grande de empresários dentro da legenda. Então há uma dificuldade de você controlar os anseios empresariais com os anseios laborais ali, os trabalhadores dentro da mesma legenda. E aí o Paulinho tentando coordenar essa questão. Há um cenário extremamente complicado dentro do Solidariedade para isso, mas a influência grande da força sindical do Congresso Nacional. E a relação com o governo agora é grande, alta. Por quê? Porque o governo do presidente Michel Temer tem uma relação, está com uma relação muito próxima ali, com o Paulinho, com alguns atores que o Paulinho tem relação. Então a influência do governo no governo hoje da força é muito grande. A UGT é o PSD, basicamente, a ligação, principalmente pelo Patá, que é o presidente da UGT. O Patá é filiado ao PSD, tem uma relação muito forte com o Kassab e tudo. Então, uma central mais de centro, uma relação média para grande, pode aumentar essa influência no Congresso Nacional, utilizando da força do próprio partido, e no governo uma influência média. Mas, só lembrando de alguns detalhes, assim, por exemplo, a UGT foi essencial na questão do PPE, Programa de Proteção ao Emprego, isso, Programa de Proteção ao Emprego, obrigado. O PPE tinha uma emenda sobre o negociado sobre legislado. Nós conseguimos, através do Kassab, que ligou para o Rosso, para fazer com que retirasse a emenda de plenário, junto com uma aliança com o PT e PCdoB. Porque
nós perdemos na comissão especial que tratou disso, foi incluída, e aí conseguimos, de certa forma, ganhar justamente por uma participação. O Pataca, o presidente da UGT, ligou para o Kassab, que ligou para o líder, que é o Rogério Rosso, e que ajudou nessa articulação dentro do Congresso. Então a importância, estou dando esse exemplo aqui, que são vários de centrais, e aí nós teríamos vários exemplos para dar, mas estou dando esse exemplo que é mais recente, para a gente ver como esse processo, essa interferência é necessária, é importante a influência política dentro desse processo. Aí você tem a CTB, que é uma central muito ligada ao PCdoB e ao PSB, central de esquerda, média influência no Congresso e média influência no governo especial agora. Essa média influência no Congresso, apesar de ter uma bancada coesa em relação aos temas da central, é uma bancada um pouco menor do ponto de vista numérico, mas muito aguerrida do ponto de vista da defesa dos trabalhadores, da sociedade, enfim, direitos humanos, que é o PCdoB. No caso do PSB, aí você já não tem tanta afinidade com essa pauta, porque o PSB tem uma bancada um pouco mais elástica em relação às defesas de direitos sociais, enfim, então, direitos dos trabalhadores. Então, é por isso que essa influência dela é média. A nova central é suprapartidária, não tem vinculação, não tem algum partido que possa ter essa ligação muito forte com a nova central. Então, a nova central seria uma central suprapartidária, você tem várias correntes ideológicas partidárias dentro desse processo. A influência média no Congresso e também no governo. A central dos trabalhadores, dos sindicatos brasileiros, que é a central mais recente, é do PMDB, de centro-esquerda, uma relação no Congresso média. Por quê? Porque apesar de ter uma relação com o PMDB, que está no governo, que tem a presidência, pelo menos afastado, mas era o presidente da Câmara, que tem a presidência do Senado, mas ela não há, a bancada não tem uma coesão, nem entre a própria bancada e nem em determinados temas relacionados ao mundo do trabalho, aos direitos sociais, enfim. Então há uma dificuldade, por isso essa influência da central, ela é média no Congresso Nacional. E ela passa a ser grande no governo a partir dessa intervenção com relação ao presidente Dilma e o governo interino do Michel Temer. Então o Michel Temer tem uma ligação muito forte com o Neto, que é o presidente da central, então ela passa a ter uma influência um pouco maior dentro do governo. Pode contribuir dentro desse processo. Então, essa é a influência das centrais sindicais. Não está indo. Das centrais sindicais dentro desse processo democrático, que eu acho que é uma das questões que a gente está abordando. E aí eu trago aqui o que seria, que eu estou brincando de 4D, o que seria da sociedade ou dos movimentos em si, da política, da própria democracia, sem as entidades sindicais. Primeiro, a gente tinha desregulamentação de direitos. Se não tivesse movimento sindical organizado, a primeira coisa era acabar com direitos sociais efetivamente, direitos dos trabalhadores. Se a gente pegar lá atrás o livrinho da Fiesp, não, do Ney Prado, salvo engano, que ele conta uma história do movimento sindical lá atrás, aí mostra uma reunião que teve na Fiesp, eu não me lembro, 1930, não me lembro exatamente a data. E aí a Fiesp disse que o trabalhador não podia ter férias de 15 dias, porque ele estava entregue ao ócio, ia procurar naquele momento, ele não tinha um abrigo do lar, enfim, é mais ou menos isso, que o lar dele não era aconchegante, e que ele ia, com isso, ir para os vícios, que seria a cachaça, enfim, isso são dizeres da Fiesp. E se são dizeres, assim, se a gente for observar bem, são dizeres um pouco recentes. Então, hoje ela quer também diminuir, ela não usa esse mesmo argumento, mas ela também quer diminuir os direitos nesse sentido. Então, sem o movimento sindical, a primeira coisa seria a desregulamentação de direitos. Um outro passo seria a desorganização social. Em especial, nós estaríamos, do ponto de vista social, desorganizados. O capital não ia ter uma referência para se contrapor. Teria atravessar o rio sem nenhum percalço, sem nenhuma maré, sem nenhuma onda, para fazer com que ele pudesse ter que repensar na sua travessia. Então, a desregulamentação de direitos, a desorganização social, a desmobilização das massas, a desmobilização da sociedade. As massas estariam desmobilizadas porque estariam acéfalas de um organizador, de uma organização, de alguém que pensasse essa organização social enquanto ator social. Então, a desmobilização das massas e a desorientação política. Porque a nossa intervenção, ou melhor, a intervenção de vocês, a atuação de vocês enquanto atores sociais,
dá uma característica política diferenciada para o processo democrático. Esse enfrentamento que o movimento sindical faz é necessário para balizar a democracia, para balizar a condição da sociedade a partir de um processo democrático. Então é necessário, extremamente necessário, a manutenção da atividade sindical, dos sindicatos, da organização social que é o sindicato. E aí, como eu falo no tripé da democracia, nós temos os partidos, a imprensa livre, por mais que nós possamos brigar com essa imprensa, que ela é sempre contra o movimento sindical, o movimento social, mas ela tem que ser livre para falar o que quer, e infelizmente ela ouve o que quer, mas ela não repassa o que ela ouve, ela só ouve. Porque quando o movimento sindical reage em relação aos desmandos que ela faz, ou às mentiras, ou aos desvios que ela conta em relação ao movimento sindical, quando há uma resposta, essa resposta não é transmitida da mesma maneira. Então, precisa se organizar um mecanismo de direito de resposta mais eficiente para esse grupo da imprensa. Mas brigar com a imprensa exige algum estofo maior. Por exemplo, o Ricardo Bezoini, quando foi para o Ministério das Comunicações, era para regular a mídia. Para regular a mídia no bom sentido, não é regular, estancar, parar com a mídia. Era para trazer regras para a mídia. E aí, o Eduardo Cunha fez um acordo com a mídia de que se saísse isso do Poder Executivo, não passaria na Câmara. E aí, vocês, por um bom tempo, ficaram sem ouvir notícias do Eduardo Cunha, né? E até agora mesmo a gente vê poucas notícias do Eduardo Cunha em relação aos desvios que ele tem em relação à sua conduta enquanto político, enfim. Então, essa aliança que foi feita dá isso. Então, mas a imprensa tem que ser livre. Os partidos, a imprensa e os sindicatos. Esse é o tripé da democracia. Sem esses três, provavelmente a democracia fica capenga. Então, ela tem que existir. E os desafios que nós temos dentro desse processo do movimento sindical? Primeiro, uma unidade de ação do movimento sindical. Nós temos que vencer algumas barreiras, algumas etapas, isso é extremamente complicado, mas o movimento sindical ele é maior do que determinadas coisas, ele vai para o sentido de defesa da classe trabalhadora, de defesa de uma sociedade, de defesa da democracia também, mas ele tem que ir junto, unido, porque se ele for desunido, se ele for fragmentado, provavelmente ele perde, porque o outro lado, com todas as suas divergências, estão unidos, com todas as divergências que o capital, ou que a direita, ou que enfim, que os conservadores, ou aqueles que lutam contra os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores, eles estão, de certa forma, unidos para fazer essa batalha. Com todas as divergências que tem do outro lado, que existem também. Então, nós precisamos, um dos desafios do movimento sindical é o quê? A unidade de ação para poder, essa unidade política para poder promover uma ação coesa em defesa dos direitos dos trabalhadores e até mesmo da ampliação desses direitos. Provocar o diálogo dos poderes da República, independente de quem venha a estar no poder, é extremamente necessário manter o diálogo e ter o diálogo com esses grupos. Nós vimos o movimento sindical passou daquele período de resistência, agora é um período de diálogo, onde a gente tem que buscar caminhos, de certa forma, junto de alguns setores, para poder desenvolver uma sociedade melhor, mais igualitária, uma sociedade que possa ter menos desigualdades. Então, nesse caminho, a gente tem que produzir, de certa forma, um diálogo com os poderes. E aí o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, independente de quem esteja assumindo esse poder. Retomar a confiança da sociedade e criar uma pauta unitária. Esse retomar a confiança da sociedade, aí nós precisamos fazer um trabalho de base muito mais extenso, muito mais presente, mostrando a importância do movimento sindical, baseado em algumas premissas. Óbvio que eu não estou certo. Óbvio que vocês têm muito mais coisas para falar do que eu em relação ao próprio movimento sindical. Trouxe alguns elementos aqui de alguns estudos que faço, de algumas pesquisas que a gente faz. Mas isso precisa chegar à sociedade, precisa mostrar para o trabalhador, para a sociedade, que sem esse movimento sindical, por exemplo, os 4 Ds ali, aconteceriam de fato. Mostrar que antes não tinha movimento sindical, como era. O Reginaldo, professor Reginaldo, que é da CNTI, ele tem uma aula sobre a história dos movimentos sociais, e aí ele mostra os períodos onde você não tinha movimentos organizados, em especial o movimento sindical organizado, e aí ele mostra como era a sociedade sem esse movimento, e como é a sociedade com esse movimento. Então, isso é importantíssimo mostrar
para os trabalhadores de base, para retomar a confiança no movimento sindical. Uma das coisas para fazer com que nós possamos chegar à base é urgentemente, e a gente discutiu isso em Fortaleza, não sei se alguns, acho que alguns aqui estiveram lá naquele do Ministério Público do Trabalho, né, o Congresso Internacional. Uma das coisas que a gente discutiu lá foram as práticas antissindicais. E uma das coisas que eu falei, se você estava presente, você deve lembrar isso, era justamente o quê? O Ministério Público, em geral, vem para cima do movimento sindical para quê? Para dizer que o movimento sindical não representa os trabalhadores na hora que cobra taxa assistencial, enfim, papapá, cobrando de todo mundo. É mais ou menos ele faz um elo em relação a isso, que não representa pouco pela quantidade de filiados. Mas o movimento sindical não pode chegar na empresa, não pode chegar até o trabalhador. O trabalhador que tem um jornal do sindicato dentro da sua pasta, em geral ele pode ser demitido. Isso na iniciativa privada. No setor público, ele é encostado, ele é deixado no canto onde ninguém passa, onde ninguém vê. Então, as práticas antissindicais no país, elas têm que ser penalizadas, porque as práticas nós conhecemos. A Convenção 98 da OIT mostra quais são as práticas antissindicais, mas não há uma penalização para quem comete esse delito. Ou seja, o dirigente sindical, ele não consegue necessariamente ter o acesso direto ao trabalhador. E para a gente retomar a confiança da sociedade para o movimento sindical, você precisa ter esse contato direto com o trabalhador. O trabalhador precisa ter a segurança de que, tendo esse contato com a entidade sindical, ele não vai sofrer nenhuma represália por parte do empresário, por parte do patrão. Então nós temos que buscar um mecanismo que seria o quê? Criar uma lei, existe uma lei um projeto de lei do senador Capiberibe, que criminaliza a prática antissindical. Então, era uma das pautas que eu acho que o movimento sindical tinha que ter como urgente. Práticas antissindicais e criminalizar as práticas antissindicais, para fazer com que o empresário ele tenha receio de promover esse tipo de atitude em relação aos seus funcionários e deixar um pouco mais a liberdade efetivamente dos sindicatos poderem atuar nesse sentido para retomar essa confiança da sociedade. E aqui vou falar rapidamente, porque já levantaram a placa para mim, de 10 minutos, e falar um pouco da contribuição sindical. O Bebeto, o deputado relator Bebeto, ele estaria presente aqui com a gente. Mas ele é o relator da comissão especial que trata efetivamente da contribuição assistencial, da regulamentação da contribuição assistencial. Vocês sabem melhor do que eu, os assuntos de custeio hoje dos sindicatos são a contribuição compulsória, que ela, em alguns casos, atende aos receios da entidade, e alguns precisam de uma complementação que é extremamente necessária, que seria a contribuição assistencial. A contribuição confederativa, que não é necessariamente tão utilizada assim para algumas entidades, e a contribuição dos associados. Então, essas são as fontes hoje de custeio das entidades sindicais, são as fontes de arrecadação das entidades sindicais. Basicamente são essas, não é isso? Basicamente essas fontes. São essas fontes. Aí, a contribuição assistencial, há uma perseguição, não sei se a palavra é muito pesada, perseguição, mas há um entendimento do Ministério Público do Trabalho, em alguns casos, que é exagero nessa contribuição assistencial, que pode ser que tenha, assim, de algumas entidades. Então, necessita-se de quê? De uma regulamentação disso através de uma lei, ou a mudança do precedente 119, que é do Ministério do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Essa mudança chegou a ser cogitada, mas aí ganhou, mas não levou, enfim. Mas hoje até há um cenário, justamente pela decisão do Rio Grande do Sul, um pouco diferente em relação aos tribunais, com relação à contribuição assistencial. Mas, hoje está em discussão, é justamente o quê? Uma saída para essa, diria, legalidade da cobrança da contribuição assistencial através de uma lei que seria produzida pelo Congresso Nacional. Para produzir essa lei, se criou uma comissão especial. O presidente da comissão é o Paulinho, o deputado Paulo Pereira, Paulinho da Força, e o relator é o deputado Bebeto. O deputado Bebeto, que estaria aqui, teve um problema de agenda. O deputado Bebeto é o relator e está concluindo esse relatório. Provavelmente semana que vem isso deva ser entregue. Eles estão combinando meio que uma reunião para quarta-feira, provavelmente para reunir a comissão e apresentar o parecer, um texto, enfim, e tentar ser votado isso na comissão especial. Aí,
esses são os atores da comissão. Óbvio que tem mais componentes, a comissão mais ampla e tal, suprapartidária, enfim. Quais são as tendências desse parecer do deputado Bebeto? A contribuição ser fixada em 1% de remuneração anual do trabalhador, até 1%.